Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula. Nós vamos falar brevemente sobre o caso de osteomyelitis, que é a osteomielite, para lembrar para vocês como a gente é apresentado na ICU, Intensive Care Unit. Já começando com as siglas, né? Intensive Care Unit, que é o UTI, certo? Muito bem. Outra coisa importantíssima, existe o formato. O formato começa com one-liner. One-liner. Então, a gente tem esse caso. Mr. Barbosa, nome. 58-year-old male, idade e sexo, with poorly controlled type 2 diabetes mellitus, comorbidade, and peripheral vascular disease, comorbidade, with a chronic right foot ulcer now complicated by osteomyelitis of the first metatarsal and MRSA. Como pronunciar essa palavra? Já ensinei para vocês. Toda vez que você tiver dúvida na pronúncia, você vai lá, copia essa palavra, abre o Youglish, digita essa palavra, digitei. Coloca aqui. 30 minutes. 30 minutes. We're currently evaluating a test for bacteremia. Bacteremia. And then another patient with Staphylococcus bacteremia and endocarditis. Bacteremia, okay? Admitted to the ICU with septic shock requiring vasopressor support. MRSA é o que a gente já conhece, o tipo de bactéria que a gente já conhece, perfeito. Alguma palavra que você ficou com dúvida, pode me mandar, tá bom? Aqui, o Overnight Events é o que vai na seção número 2. O que aconteceu com ele? Overnight, he became progressively hypertensive to 78/48. Toda vez que a gente vai ler a pressão arterial, esse barrinho aqui significa over. Despite a 30 ml per kilogram crystalline bolus and was started on norepinephrine for persistent hypotension meeting criteria for septic shock. Blood cultures drawn on admission returned gram-positive cocci in a cluster. He spiked a fever of 39.2 degrees Celsius. Orthopedic surgery was consulted at bedside and recommended urgent debridement given exposed bone at the ulcer base. No intubation was required overnight. He remained on room air with saturations above 94%. O que significa isso aqui? Was started on norepinephrine. Foi iniciado norepinefrina porque ele tinha critério para choque séptico. Criteria. Lembra a pronúncia de coco? Cocci. Você vai ver outras 3 pronúncias diferentes, porque essa palavra vem do latim. Mas no inglês americano, que eu mais vejo é cocci. He spiked a fever. Então ele teve pico febril. Bedside é no leito, o cirurgião ortopédico foi lá ver ele no leito. E debridement, você já sabe que é debridamento. E o que significa on room air? Isso mesmo, ar do ambiente. O que são IOs? IOs, in and out. O que entra e o que sai. Vou escrever para você não ficar com dúvida. In, out. O que entra e o que sai. Temperatures é sempre o quê? Degrees Celsius. Beats per minute, no heart rate. Toda vez, desde que eu me considero por professora, a gente tem que falar a pronúncia desse aqui, ó. Heart rate. Blood pressure. 92/56 on norepinephrine. MEP, qual que é isso? Pressão arterial média. Respiratory rate. O que significa unassisted? Que ele não precisou de nenhum suporte ventilatório. Urine output, o que é isso? Débito urinário. Net balance é o quê? Balanço hídrico, isso mesmo. Respiratory status, sempre colocar o pH, PO2, PCO2 e bicarbonate. Non-intubated on 2 liters nasal cannula, saturation around 95 to 97%. Mildly que vem de pequeno. Increased work of breathing, esforço respiratório. Essa palavra é muito importante. Vamos olhar ela várias vezes lá no Youglish.
Essa palavra despertou bastante curiosidade na aula. He's tachypnic, but with only mild respiratory distress. Cardiac, and he remains tachypnic with respiratory rate. In pulmonary exam, is the patient tachypneic? Could they have an effusion? Because patients with asthma exacerbations are tachypnic, CO He is also tachypneic. Because patients with asthma exacerbations are tachypnic, CO2 values are population extremely morbidly obese tend to be tachypnic. Keep of 5, and with that he should not be tachypnic and have a normal blood. Tachypneic, okay? Tachypneic. No evidence of pneumonia. Pneumonia, we ignore the P, a gente não lê o P, tá bom? Ótimo, agora MRI. O que é MRI? Ressonância, isso mesmo. MRI of the right foot shows T1 hypointensity. Outra palavra importantíssima aqui, poor wound healing. Poor wound healing. Healing é de curar, wound é ferida e poor é de pouco, pequeno. Osteomyelitis, outra palavra importante. Então, o que eles viram? Que a ressonância do pé direito mostrou no T1 e no T2 que na cabeça do primeiro metatarso tinha destruição cortical e edema dos tecidos moles adjacentes, adjacent, e mostrou osteomielite aguda, acute osteomyelitis. E é achado importante na imagem, certo? Não tinha nenhuma coleção e abscesso que drenava. E nos estudos vasculares tinha moderado para severo, doença arterial periférica com redução de fluxo distal, que contribuiu para cicatrização ruim da ferida, ok? Significa WBC, white, de branco, blood, cells, células sanguíneas. O que é BUE? Ureia. E CRP? PCR. C-reactive protein. Antibiotics. Palavra importante? Coxsackie. Gram. Lembra que não é gran. Gran é uma pessoa. Granny é vovó. Então é gram. Coloca a boca pra frente. Gram. Wound swabs. Então colocar swab lá na ferida, certo? Discouraged for guiding therapy. Poor correlation with true bone pathogens. Qual que é o gold standard? Bone biopsy. Intraoperatively, bone biopsy, ou seja, biópsia do osso. E qual que é a terapia empírica? Vancomycin mais, exatamente, piperacillin plus tazobactam, for broad MRSA plus gram-negative coverage pending bone culture sensitivities. Então, tem cobertura, coverage, para gram-negativo, MRSA, usando Vancomycin e piperacillin tazobactam. Na semana que vem a gente vai continuar. Qualquer dúvida, por favor, me falem. Qual é a lição de casa? Você vai me mandar 20 palavras que você não conhecia. 20 palavras que você não conhecia a pronúncia, ok? E me envia e salva no seu log.